Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando seguimento ao curso CESP em Exercícios, módulo 3. Comentamos aí nas aulas anteriores questões de interpretação textual e neste vídeo quero apresentar a vocês um pouquinho também de exercícios relativos à teoria de reconhecimento de tipos e gêneros textuais, assunto sempre presente aí na banca CESP, tá? Vamos que vamos? Legal. O que nós temos aqui seguindo, temos aqui esse textinho, ó, mais uma vez uma questão relativa aqui à prova de diplomata realizada no ano de 2015, uma prova muito rica, tá? Tô trazendo aqui muitas questões dessa prova porque é uma prova muito rica, é um dos certames mais disputados aí da CESP, né? Mais alto nível também. Então é bom a gente sempre se esmerar naquilo que é top, né? Então por isso que eu estou trazendo essas questõezinhas aqui para vocês. Vamos lá. Ó, o subúrbio de São Geraldo, no ano de 1920, alguma coisa, né? Já misturava ao cheiro de estrebaria. Estrebaria é onde ficam os cavalos, né? Já se misturava ao cheiro de estrebaria algum progresso. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. Os movimentos já se haviam congestionado e não se poderia atravessar uma rua sem desviar-se de uma carroça que os cavalos vagarosos puxavam, enquanto o automóvel impaciente buzinava atrás lançando fumaça. Mesmo os crepúsculos eram agora enfumaçados e sanguinolentos. De manhã, entre os caminhões que pediam passagem para a nova usina, transportando madeira e ferro, as cestas de peixe, né? As cestas de peixe se espalhavam pela calçada, vindas através da noite de centros maiores. O que dá para notar aqui, galera? Dá para notar, né, uma coexistência, né, de um aspecto aí de cidade grande, né, com cidade pequena, né, com aspectos de cidade pequena, cidade interiorana. Então você tem aqui, por um lado, a indústria, né, por outro lado você tem aqui uma economia mais agrícola, né, enfim, extrativista, né? Então você tem aí um confronto de duas realidades, tá certo? Uma coexistência, né? E por sua vez também um confronto, né, dessas duas realidades, né? O carro que buzina, a carroça que impede a passagem, enfim, você tem aí essa coexistência desses cenários, né? Bacana. Dos sobrados desciam mulheres despenteadas com panelas, os peixes eram pesados, quase na mão. Ok, os peixes eram pesados quase na mão, enquanto os vendedores em mangas de camisa gritavam os preços. Muito bem. E quando, sobre o alegre movimento da manhã, soprava o vento fresco e perturbador, disse-ia que a população inteira se preparava para um embarque. Legal, o texto aí da Clarice Lispector, né? Ok, texto sempre muito... esses textos da Clarice são sempre de uma carga interpretativa bem intensa, né? Esse daqui até que foi tranquilo, né? Ok? E a questão aqui que vem na sequência, eu acredito que você não vai ter dificuldades também não. Que fala aqui, ó, no primeiro período do texto, vamos lá no primeiro período do texto, ó, primeiro período do texto, sempre lembrando, né? Sempre lembrando, primeiro período, a primeira frase verbal do texto, ó, o subúrbio de São Geraldo, no ano de 1922, já misturava ao cheiro de estrebaria algum progresso. Esse daqui é o primeiro período. Aquilo que nós falamos, né? A estrebaria aqui simboliza o quê? A estrebaria aqui simboliza esse aspecto interiorano da cidade, né? Esse aspecto aqui interiorano da cidade. Ok? Ao passo, né, que esse progresso aqui já vislumbra aqui o quê? Vamos lá, cidade grande, né? O aspecto aqui de cidade grande, cidade industrial, né? Muito bem. Você tem aqui a coexistência, né, dessas duas realidades. Então essa explicação que nós demos, né, esse comparativo que nós fizemos, já meio que guia o item, né? Volta aqui, ó. No primeiro período, Clarice, linguagem figurada. Ó, linguagem figurada, sim, né? A estrebaria aí simbolizando o aspecto interiorano, né? Refere-se ao contexto híbrido. O que é híbrido? Híbrido é misturado, né? Híbrido é mesclado.
Ok? Bacana, do subúrbio de São Geraldo na década de 20 do século passado, resultante da chegada do progresso. Corretíssimo. Corretíssimo, né? Corretíssimo, né? Houve aí uma coexistência e um confronto ao mesmo tempo de duas realidades, né, bem distintas, né? A carroça, tá certo? Lá empatando lá o pessoal de de atravessar, né, de ultrapassar, e ao mesmo tempo, ok, comboios, né, que levavam trabalhadores às usinas, enfim. Você tem essas duas realidades coexistindo. Bacana, né? Questãozinha bem tranquila aí para bater o centro neste vídeo. Vamos que vamos. O que nós temos agora? Nós entramos aqui, galera, ó, no reconhecimento, tá certo? Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Lembrando aqui, ó, nós já comentamos isso, ó, tipos textuais, quais são? Nós já fizemos essa explicação aqui na teoria também, você tem essa explicação de forma bem tranquila, né? O texto narrativo, texto que descritivo, geralmente você vai encontrar, ó, textos híbridos, né? Textos aí de características narrativas e descritivas, ok? Texto dissertativo, legal? Texto dissertativo, corrigindo aqui. Texto dissertativo, texto argumentativo e o menos, acredito eu, né? Argumentativo e o texto injuntivo, né? São os dois textos aí, são os dois textos, né? São os 5 tipos aí principais. São os 5 tipos principais aí que você consegue identificar. Dentro aqui do texto injuntivo, né? Aí você tem 2 subtextos, vamos pensar assim, né? O texto de caráter instrucional, né? Texto de caráter instrucional e o texto de caráter prescritivo, né? Aí a chave que eu dei para você entender aqui foi a seguinte, né? Associa sempre a um verbo, cara. Associa sempre a um verbo. Ó. Narrativo, o objetivo do texto é relatar, descritivo, caracterizar, né? Então, relatar, isso aqui implica o quê? Uma sucessão de fatos. Dissertar é falar sobre um assunto. Ok, dar uma aula sobre esse assunto, eu fiz essa analogia. O texto argumentativo, ó, posicionar-se sobre. Corrigir aqui. Posicionar-se sobre. Lembra disso, né? O texto argumentativo ele se difere do texto meramente dissertativo, porque o texto argumentativo ele defende um posicionamento, próprio, ok? Ao passo que o texto dissertativo, no máximo, ele traz posicionamentos para o texto, mas ele não toma juízo, né, desses posicionamentos. Texto instrucional, o objetivo aqui está muito claro, ó, orientar, pensa aí no manual de instruções, e o texto prescritivo, qual é a ideia? Coagir. Coagir de certa forma. Eu vou fazer você fazer alguma coisa, correto? Por meio da coação, por meio da ameaça, por meio de alguma punição. Essa é a ideia, né? E aí o que acontece, galera? Só para exemplificar aqui, ó. Cada texto, vamos pegar aqui, por exemplo, o texto narrativo, certo? Dentro do texto narrativo você tem diversos gêneros textuais. Vamos supor, você tem a crônica, você tem o conto, você tem a notícia, tá certo? Você tem a fábula, né? Você tem a parábola, enfim, tantos outros, né? Para citar aqui alguns. Ou seja, você tem aqui uma série de gêneros textuais. Ó. O que são os gêneros, né? Os gêneros são especificidades, ok, dentro de cada tipo. São especificidades dentro de cada tipo, né? Então a crônica é um texto narrativo, só que a crônica é baseada
fato cotidiano, num fato banal do cotidiano. Ok, o objetivo da crônica é despertar uma reflexão. O conto já parte de um fato inusitado, né? O desfecho do conto tem que ser surpreendente. A notícia é um relato objetivo, imparcial e impessoal de um fato. A fábula é uma narrativa, né, cujos protagonistas são animais e cujo final tem tom moralizante. A parábola, muito similar aqui à fábula, né? Os protagonistas na fábula são seres humanos e o final também tem um tom moralizante. Você lembra aqui logo do evangelho, né, bíblico, enfim. Você tem aqui todas essas características, né? Então, as especificações dentro do tipo resultam, ok, no que nós chamamos de gêneros textuais. A CESP privilegia muito, ó, o tipo textual, tá certo? O tipo textual. Os gêneros também, menos. Né? Não é muito comum a gente ver questões da CESP explorando aqui caracterizações dos gêneros, não. Tá certo? Não é muito comum. Não é muito comum mesmo. Mas, o que acontece? Você tem aqui os tipos sendo muito abordados, né? Pois vamos que vamos. Vamos continuar aqui a nossa abordagem. Ó, sustentabilidade, crise econômica mundial, mudanças climáticas, escassez de mão de obra, inovação. Essas são as palavras-chave, né, que compõem, ou palavras-chave, também é possível esse plural, tá? Que compõem o vocabulário das mudanças pelas quais passa o mundo e que inevitavelmente impõem a cada um de nós a busca por um novo modelo de vida no planeta. Nesse cenário, a educação tem peso de ouro e as universidades passam a assumir um papel fundamental no processo reflexivo da sociedade. Vamos lá, olha a 27. Predomina no texto o tipo textual narrativo. Errado. Errado pelo seguinte, galera. Ó. Características do texto narrativo. Ó. Vamos lá, texto narrativo, para ser narrativo, tem que ter o quê? Tem que ter enredo. Nós não temos enredo aqui. Temos que ter personagem. Cadê o personagem? Ó, temos que ter o que mais? Temos que ter narrador. Você não tem nada sendo relatado. Você tem que ter um ambiente, você tem que ter um tempo. Ok? Então são elementos aqui de uma narrativa, né? Que você não tem aqui presentes. O que você tem aqui presentes? Você tem aqui presentes o que? Um posicionamento, né? Você tem aqui claramente um texto de caráter argumentativo. Um texto de caráter argumentativo. Eu vou até, vamos lá, identificar aqui ó, o posicionamento dele, né? Ó. Vamos identificar aqui de forma muito clara o posicionamento dele, ó. Tá certo? Ó, a educação, nesse cenário, a educação tem peso de ouro e as universidades passam a assumir um papel fundamental no processo reflexivo da sociedade. Isso aqui é o ponto de vista, ó. Isso aqui é o ponto de vista que faz desse texto um texto de caráter argumentativo. Está aqui o ponto de vista. Ponto de vista esse que a gente chama na linguagem técnica de tese. Quando alguém fala assim, qual é a tese do texto? Está aqui grifada, né? Está aqui grifada. Então é um texto que se posiciona. Correto? Não há aqui outra característica também do texto narrativo. Ó, sequência de fatos. Uma sequência de fatos. Você não tem uma sequência de fatos. É outra característica também, uma relação de anterioridade, anterioridade e posterioridade. Tô imprensadinho aqui, passar para cá, posterioridade. Você não tem. Ok? Você não tem. Tá? Então o texto narrativo se caracteriza por isso, né? Se caracteriza por isso. Por esses elementos, assim, enredo, personagem, narrador, ambiente, pelo objetivo que é relatar, como nós descrevemos, né? Pela sequência de fatos, não é o que você tem aqui. Você não tem um enredo, você não tem uma história sendo contada aqui, correto? Você tem, vamos lá, um cenário sendo descrito e um posicionamento aqui sendo formulado, né? O que caracteriza aqui o texto de caráter argumentativo. Ficou um pouquinho poluído aqui, né? Mas ó, você marca aqui errado, tá bom? Você marca aqui errado. Vamos continuar.
Olha só, o que mais que nós temos? De acordo com pesquisas realizadas em vários países, inclusive no Brasil, especialistas em recursos humanos identificaram os atributos que um funcionário ou candidato a emprego deve ter para agradar os superiores e ter sucesso em sua carreira profissional. Excelência na escrita e na expressão verbal é obrigatório. Saber se comunicar de forma clara e precisa, tanto na modalidade escrita quanto na falada, faz toda a diferença. Ser capaz de redigir corretamente relatórios e textos é um atributo valorizado pelos empregadores. Hoje em dia, saber lidar com os computadores também é um item essencial. Na maioria das empresas, saber usar um processador de texto, acessar a internet, enviar e receber e-mails, operar acessórios eletrônicos inteligentes são pré-requisitos necessários tanto para a contratação quanto para a permanência no cargo e naturalmente para eventuais promoções. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá. Predomina no fragmento o tipo textual injuntivo. Ou prescritivo. Nem todo texto prescritivo é injuntivo. Começa por aí, né? Começa por aí. Visto que o texto tem como objetivo oferecer orientações ao futuro funcionário. O texto aqui tem como objetivo orientar, moçada, é errado. Cuidado. Cuidado. Ó, vamos lá. O texto de caráter injuntivo, a gente não caracterizou lá o texto narrativo, né? Enredo, personagem, tempo, ambiente, narrador. Quais são as características aqui do texto injuntivo? Ele não tem a característica de orientar, ó. Primeiro, verbos. Os verbos muitas vezes vão estar no imperativo. Se eu vou orientar alguém, eu vou sugerir, né? Se eu vou coagir alguém, eu vou ordenar. Então, o modo verbal que vai caracterizar aqui o texto injuntivo é o imperativo, concorda? Então, o que você vai encontrar no texto injuntivo? Você vai encontrar assim, ó, faça, venha, fique, escreva, leia. Se o texto tivesse como características aqui a orientação, os verbos deveriam estar no modo, tá certo? No modo imperativo. Coisa que não acontece, né? Coisa que não acontece, ó. Então, o que mais aqui? Ó? As interpelações. As interpelações, ó. É outra característica desse tipo de texto. Como assim, pessoal? Interpelações? Rapaz, ó, emprego do vocativo. Emprego do vocativo, né? Só para citar aqui um exemplo, né, de como a gente pode fazer essas interpelações. Então, o texto injuntivo, ele se dirige diretamente ao leitor, ao alvo da orientação, ao alvo, ok, da ordem, tá? Seja por meio de um verbo no imperativo, seja por meio de vocativos, tá certo? Interpelações. Essa é a ideia. O texto aqui, professor, seria um texto o quê? Rapaz, se você voltar aqui, ó, de acordo com pesquisas, né? De acordo com pesquisas realizadas. Aí vamos lá, o que, que ele faz aqui? Elas identificaram os atributos que um funcionário candidato a emprego, né, deve ter para agradar os superiores e ter sucesso em sua carreira profissional. Aí ele começa aqui a elencar, né? Elencar todos esses fatores. Então o texto tem caráter aqui, ó, descritivo, né? Predominantemente descritivo. Predominantemente descritivo, correto? Predominantemente, né? Tá certo? Predominantemente. Então, de acordo com essas pesquisas realizadas. Ok? Não é um posicionamento do autor. O autor simplesmente ele reproduz o que essas pesquisas divulgaram. Tá certo? E ele aqui apresenta esse elenco de caracterizações. Legal? Bacana. Então, é errado aqui, o texto não tem essa interpelação, o texto não tem essa conversa direta, né, com o leitor, por isso que eu não posso dizer que se trata aqui de um texto injuntivo, legal? E outro detalhe também é o seguinte, nem todo texto injuntivo é prescritivo, né, ele põe aqui injuntivo ou prescritivo, né, parece que é a mesma coisa, não, o injuntivo pode ser instrucional também, né, tem essa. Tem outro detalhe também que a gente pode apontar como erro. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Ó, estação do ano mais aguardada pelos brasileiros. O verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente, fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na última década pelas mudanças climáticas,
traz desconfortos e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, o maior a respeito do tema feito até o momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam hospitalizações por falência renal, infecções no trato urinário e até mesmo sepse, entre outras enfermidades. Abre aspas, embora tenhamos feito, importante isso, ó, porque aquela coisa, quando eu abro as aspas aqui, eu estou dando a entender o que? Não é mais a voz do texto, é a voz de um terceiro que está aqui se manifestando. Não é o autor que está dizendo isso, né? Embora tenhamos feito o estudo apenas nos Estados Unidos, as ondas de calor são um fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser considerados universais. Fecha aspas, diz Francesca Domininci, ok, professora de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo publicado no jornal JAMA, da Associação Médica dos Estados Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as ondas de calor a tipos de internações. Abre aspas novamente. Não é só aí. No mundo todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação, fecha aspas, afirma Domininci. Deve ser Domininte, né? Mas enfim. Abre aspas, precisamos que os colegas de outras partes do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos melhor essa importante questão para a saúde pública, fecha aspas, observa. Legal? Então veja só. Há aqui argumentos corretos, só que esses argumentos são argumentos de terceiros, né? São reproduções de argumentos de terceiros. Mais uma vez, elementos presentes no texto permitem classificá-lo como narrativo. É errado, não temos aqui uma sucessão de fatos. Ó. Não há personagens, mas a Francesca lá, Francesca, né? Deve ser Francesca. Ela não é um personagem, rapaz. Ela não atua. Personagem é aquele elemento que atua na história. A principal evidência de que não é um texto narrativo, não há sequência de fatos. Não há uma sequência temporal de fatos. Ó. Não há um enredo, não há uma história. Há um assunto, vamos lá, qual é o assunto, né? Vamos até, sei lá, grifar aqui algumas palavras-chave que delimitam o assunto. Ó. Na verdade, o calor extremo provocado por massas de ar quente, né? Esse calor aí, enfim, resultado do verão, ele é sinônimo também, não apenas das mudanças climáticas, mas também desconfortos e riscos à saúde. O texto se mira aí nessa abordagem, né? E para isso, o que acontece? Ele traz aqui esses argumentos de terceiros, né? Esses argumentos de terceiros que de certa forma aqui, endossam essa afirmação aqui inicial. A estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele bronzeada. O calor extremo, provocado por massas de ar quente, fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na última década pelas mudanças climáticas, traz desconfortos e riscos à saúde. Então, essa parte aqui, a gente pode definir como a tese do texto, o posicionamento do texto. E esse posicionamento do texto ele é reforçado aqui por um argumento de autoridade. Porque esse argumento dessa senhora aqui, Francesca Domininci, deve ser esse o nome dela, ok? Deve ser essa forma de pronúncia correta, né? Então, tá aí a tese exposta aí logo no início, né? Tudo bem? E o que mais que acontece? Você tem aqui nesse início a tese, né, do texto, enfim, que fala aí do verão também como um fator aí que traz riscos à saúde, né? Legal, bacana. Então o texto, resumindo, esse texto aqui tem caráter o quê, né? O texto aqui na verdade tem caráter o quê? Argumentativo. Esse texto aqui tem caráter argumentativo. Legal? Essa é a ideia. Bacana, né? Então é errado aí a 29. E por último, para encerrar aqui este vídeo, vamos para de número 30. Anísio Espínola Teixeira nasceu no dia 12 de julho de 1900 em Caetité. Caetité deve ser essa pronúncia. Caetité, Bahia, onde passou os primeiros anos de vida sob os cuidados da mãe
Ana Espínola Teixeira. O pai, Deocleciano Pires Teixeira, sonhava que o filho fosse político e o mandou estudar no Rio de Janeiro. Anísio diplomou-se na Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1922. Como educador, Teixeira viajou para a Europa e os Estados Unidos da América para observar os sistemas escolares. No Brasil, defendeu o conceito de escola única, pública e gratuita como forma de garantir a democracia e foi o primeiro a tratar a educação com base filosófica. Instituiu na Bahia em 1950, aí você percebe aí já claramente, né, tanto se bateu na tecla do texto narrativo, aqui o que você está percebendo? Uma sequência de fatos, né? Uma cronologia. Essa cronologia ela não precisa ser organizada, né? Essa cronologia ela pode até ser não linear, mas existe uma cronologia, né? Existe aí uma sucessão de acontecimentos. Ele instituiu na Bahia em 1950 a primeira escola parque, que procurava oferecer à criança uma escola integral, que cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do preparo para o trabalho. Nas escolas parques, os alunos ainda tinham contato com as artes plásticas. Naquela época, essas aulas eram orientadas por profissionais de renome, como Caribé e Mário Cravo. Legal. Sempre brigou pela democracia na educação, publicou vários livros defendendo a educação e a cultura para todos. Foi um dos fundadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e da Universidade de Brasília, UNB, da qual foi reitor em 1963. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras em 1971, mas faleceu antes da eleição ao cair no poço do elevador de seu prédio. Outra tragédia, hein? Em 11 de março de 1971, quando saía para visitar Aurélio Buarque de Holanda. Muito bem. O que ele fala aqui? O texto é essencialmente narrativo, haja vista a predominância do emprego de formas verbais no pretérito. Marquemos correto, galera. Marquemos correto. De fato, o texto de caráter narrativo, né, ele vai ter essa característica. Né? A gente caracterizou o texto injuntivo como nele presente verbos no imperativo. O texto narrativo é de se esperar que ele tenha predominância de verbos no passado. Afinal, você está relatando fatos, correto? Você está relatando fatos, principalmente quando o narrador é observador, como é o caso aqui, né? O narrador é um narrador observador, ele não participou da história, tá certo? Ele simplesmente relatou o que ele leu a respeito, né? Ok? Então você tem aí uma opção correta, pode marcar aí, certo? Aí na número 30, texto de caráter narrativo, característica aí que evidencia a presença aí do texto narrativo, os tempos verbais aí no pretérito, legal? Show de bola, é isso aí, moçada. Nós chegamos aí ao final de mais um vídeo, espero aí que vocês estejam gostando, né? E vamos continuar com mais questões CESP, me aguarde aí por favor nos próximos vídeos, ok? Um abraço e até mais tarde, tchau, tchau.